Queridos irmãos, amigos que estão aí nos assistindo, que estão participando junto conosco neste culto, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor. É um motivo de muita alegria para nós estarmos mais uma vez louvando e exaltando o nome do Senhor. Isso só nos comprova que, como a palavra do Senhor já diz, como o próprio Senhor Jesus Cristo já diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Amém, meus queridos? Nós estamos muito felizes aqui. Quero também de igual forma cumprimentar os nossos irmãos das congregações lá do povoado Oiteiros, os nossos irmãos da congregação do Conjunto Albano Franco. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe cada um que está aí ouvindo a santa e gloriosa palavra do Senhor. Também saudar e agradecer aqui aos nossos irmãos da equipe técnica, os nossos irmãos que estão aqui pronto nos ajudando, o nosso irmão evangelista Fernandes, o nosso irmão Lucivaldo, nosso irmão Adriel também, nosso irmão João também. Que Deus em Cristo vos abençoe. Irmãos, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em 1 aos Coríntios, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 2, e no versículo 14. Como de costume, não vou cansar os irmãos. Quando vocês pensarem que estou começando, já estarei terminando, mas temos de Deus uma palavra objetiva para o seu coração. Irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amados irmãos, nós estamos diante de uma passagem, de um texto bíblico, que o apóstolo Paulo, ele mostra claramente que há duas classes de pessoas: pessoas que são naturais e pessoas que são espirituais. Essas duas classes, elas se distinguem em algumas características. Os indivíduos da classe de pessoas naturais enxergam o mundo e os seus acontecimentos de uma forma. Já os indivíduos da classe das pessoas espirituais observam o mundo e os seus acontecimentos de uma maneira diferente. Para ficar mais claro, eu quero trazer um exemplo aqui para os irmãos. Enquanto eu estava meditando neste texto, eu olhei para fora da minha casa. De frente da minha janela tem 3 árvores. Enquanto eu olhava para essas árvores, eu tirei os óculos para olhar para elas. E como nós temos um problema de miopia, os que conhecem sabem como é difícil. Miopia é aquele problema que a gente tem para enxergar de longe, que é uma dificuldade enorme. Só Jesus sabe o que é que a gente passa sem um óculos, né? Outros já são para perto. Nosso problema é para longe. Então, eu observando aquelas 3 árvores, eu não consegui ver alguns detalhes. Então, eu peguei e coloquei novamente o óculos. Quando eu coloquei o óculos, eu consegui observar que aquelas árvores, que a princípio pareciam semelhantes entre si, agora elas já tinham alguma diferença entre elas. Uma tinha uma folhagem mais verde, outra era um pouco mais podre nas suas folhagens, e aí por diante. Nós, com o óculos, conseguimos observar melhor os detalhes que cada árvore tinha. Com a ajuda dos óculos, eu consegui perceber
que havia diferença nos troncos das 3 árvores. Havia diferença na sua folhagem e havia várias outras diferenças que eu consegui perceber por causa do óculos. Sem ele, não conseguia perceber nenhuma diferença. Eram quase iguais. Com o óculos, consegui perceber alguma diferença. Bem assim, irmãos, é o exemplo que Paulo nos deu. É como se a maioria das pessoas tivesse miopia. É como se a maioria das pessoas tivesse um problema de visão. E o que elas enxergavam eram coisas naturais, eram coisas que eram limitadas. Por quê? Porque a sua pobre visão não consegue enxergar nada mais além do que está nos seus olhos. Mas, aí eu quero trazer esse exemplo aqui para você, mas existem pessoas que se deixam ser usadas por um óculos, por uma lente de contato chamada Espírito Santo de Deus, que consegue ver coisas além do que está natural, além do que está diante dos seus olhos, além do que o natural permite ver. O Espírito Santo de Deus é a lente, é o óculos que nos faz enxergar muito mais além do que o natural nos mostra, do que o natural nos deixa perceber. Você consegue entender isso? É como, vou usar outro exemplo, é como se fosse um mergulhador. É como se fosse um mergulhador, que ele, sem o seu equipamento, sem aquela sua vestimenta, sem aquela sua proteção ali nos seus olhos, quando ele entra na água, ele tem uma limitação visual, ele tem uma limitação física que não deixa que ele consiga se aprofundar mais no rio, no mar, aonde quer que ele esteja. Aí eu volto para aquele nosso exemplo. Mas aquele crente, aquela pessoa que se deixa ser usada pelo Espírito Santo, que se deixa ser usada pelo Espírito Santo de Deus, ela permite que o Espírito Santo coloque um equipamento nela e ela consiga se aprofundar nas águas. Ela consegue com isso enxergar coisas. Ou seja, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus nos coloca este equipamento, a gente consegue se aprofundar nos seus mistérios. A gente consegue ver coisas que a maioria das pessoas não enxergam. Aonde é que o Senhor quer chegar com isso, irmão André? Tenha um pouquinho de calma. Irmãos, veja bem, a Bíblia, ela também nos relata, certo, irmãos, que nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos ter e precisamos participar da classe das pessoas que são espirituais. Por que, irmãos, devemos deixar isto? Porque um equipamento que é chamado Espírito Santo de Deus, ele nos mostra segredos que estão no vasto reino espiritual. Um equipamento chamado Espírito Santo, que é uma lente, que é um óculos, ele nos faz enxergar coisas que estão além do que podemos enxergar. Queridos amigos, vejamos, neste momento, eu quero me direcionar para você que entende que tem uma visão limitada, que tem uma visão natural. O Espírito Santo de Deus, ele tem total poder de lhe transformar nesta noite numa pessoa que tem visão espiritual. A partir de hoje, se você tem fé, porque eu creio, irmãos, o nosso Espírito Santo de Deus, ele pode colocar uma lente nos seus olhos, um óculos nas suas vistas, para que a partir de hoje você comece a enxergar coisas que antes você nunca viu, que você nunca imaginou. O Espírito Santo pode fazer isso hoje com você.
você. Irmão André, mas eu estou de frente de uma televisão, de frente de um celular. O Espírito Santo de Deus não tem limitação física. Aonde você estiver nesta hora, Ele pode fazer algo dentro de você e colocar uma lente, colocar um óculos, um equipamento, e a partir de hoje você vai se aprofundar para conhecer os mistérios que o Espírito Santo de Deus tem para você. Queridos irmãos, existiu um rei chamado Josafá. Foi um homem que teve uma visão espiritual. Foi um homem que fazia parte da classe daqueles que são espirituais. Vejam, irmãos, está lá Josafá. Josafá recebe a notícia que tem dois povos, os amonitas e os moabitas. Eram famosos por, nas suas guerras que travavam, serem cruéis. Usarem da crueldade como arma para vencer as suas guerras. E Josafá soube que este povo se juntou, os amonitas e os moabitas, se juntaram para combater contra ele e contra o povo de Israel. Naturalmente, quem tem uma visão natural, faz o que, irmãos, nesta hora? Preciso aumentar meu exército, porque o povo está vindo aí. Preciso melhorar o meu equipamento bélico, porque eles são cruéis e a gente precisa combater de forma igual. Preciso melhorar o meu exército, as pessoas, chamar mais gente. Eu preciso melhorar. Isso uma pessoa que tem visão natural. Josafá tinha uma visão espiritual. O que é que Josafá faz? Olha e diz assim: não vou aumentar meu exército, não vou melhorar meu armamento, não vou fazer nada. A primeira coisa que eu vou fazer, todo mundo no reino, todo mundo vai fazer jejum agora. A guerra que Josafá estava querendo vencer era diferente, irmãos. Quem tem visão espiritual reage de forma diferente. Quem tem visão espiritual não reage de forma natural, reage de forma espiritual. Quando Josafá olha para aquela situação, ao invés dele dizer, vou aumentar meu exército, vou melhorar meu equipamento bélico, Josafá diz, epa! Nós vamos agir diferente. Todos agora vão fazer um jejum. E todos nós vamos para casa, para o templo do Senhor. Porque lá Ele vai ter resposta para nós. Naturalmente, alguém poderia olhar para Josafá, como Paulo disse, e dizer, eu não estou entendendo o que é que Josafá está fazendo. Como é que tem vindo um povo em grande multidão, a Bíblia fala em grande multidão, como que tem vindo um povo em grande multidão, e Josafá manda o povo ficar de jejum e manda ir para a igreja, manda ir para o templo, manda se reunir, não estou entendendo. O negócio, irmãos, é que Josafá tinha visão espiritual, e quem tem visão espiritual não reage de forma natural. Quem tem visão espiritual reage de forma espiritual. Manda o povo fazer jejum, manda o povo para a igreja, manda o povo buscar ao Senhor. Essa é a expressão que ele utiliza, porque aí sim nós teremos vitória. Escute mais um pouquinho, já estou terminando. Josafá busca ao Senhor, apregou a um jejum coletivo, e na hora da guerra, na hora da peleja, manda na frente do exército cantores. Na frente, pastor Messias, de um exército usar cantores. Naturalmente, alguém ia olhar para ele e ia dizer, Josafá, no mínimo, enlouqueceu. Porque na frente, pense comigo, você que está aí agora me ouvindo. Naturalmente, quem está na frente da guerra é que vai lutar com quem está na frente do outro exército. O outro exército tem espada, o outro exército tem lança, tem escudo, tem armamento bélico pesado. E na frente do exército de Israel tem o quê? Cantores. Entenda o mistério daí. Irmãos, quem tem visão espiritual é diferente. Já estou terminando. Josafá manda o povo, manda os cantores ir na frente do exército.
E os cantores começam a louvar o nome do Senhor, a engrandecer o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles começam a cantar: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e grande é a sua misericórdia e a sua bondade. E a Bíblia nos conta, irmãos, a Bíblia nos conta que Josafá, tendo esta visão espiritual, quando eles estão chegando em cima de um monte, justamente, queridos irmãos, irmã Bia, que está aqui presente, os irmãos que estão me ouvindo, quando eles estavam chegando ali em cima do monte, e eles olham lá para baixo, aí o povo entende uma coisa, o povo olha para Josafá e talvez espantado diz: quem tem visão espiritual é outra coisa. Quem tem visão espiritual está em outro nível. Quando ele observa aquele povo lá embaixo, irmãos, é a Bíblia que conta. Todos estavam mortos, não tinha um soldado vivo. Isso é coisa de quem tem visão espiritual da situação que está passando. Como eu já disse aqui, ele podia ter convocado mais gente, ele podia ter enchido o povo de arma, enchido o povo de coisas que pudesse vencer a guerra, mas Josafá olha para o povo e diz: não, primeiro a gente vai jejuar, segundo a gente vai embora para o templo, todo mundo no templo, a gente vai ouvir Deus falar, e terceiro, quando a gente for para a guerra, a gente vai na frente com o quê? Bota os cantores para ir louvando o nome do Senhor, e vai acontecer alguma coisa. Paulo disse: quem tem visão espiritual, as pessoas não entendem. Talvez Josafá, algumas pessoas não entenderam a atitude de Josafá, mas quem tem visão espiritual vence na guerra, vence na peleja, o inimigo morre, ele vence. Quando você tem visão espiritual, as coisas são diferentes. Não entendi ainda, irmão. Se você não entendeu, não sei. Deixa eu lhe dizer uma coisa agora, irmãos. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Estou terminando. 2 minutos. O homem natural, ele olha para uma situação como esta que nós estamos passando. Que situação, irmão André? Essa pandemia que nós estamos passando é uma guerra, como o nosso pastor Messias já falou. É uma guerra espiritual, é uma guerra na saúde. O homem natural olha para essa situação, se vê que está em casa e diz o quê? Não, agora eu vou assistir todos os meus filmes, agora eu vou fazer maratona, agora eu vou ler todos os livros de romance, livros disso, livros daquilo, e agora eu vou dormir tarde, eu vou acordar tarde. Essa é a visão do homem natural, daquele que não tem uma visão espiritual. Agora o homem e a mulher que tem visão espiritual, presbítero Jared, que tem a lente do Espírito Santo, presbítero Oswaldo, ele faz diferente, ele não faz igual não. Preciso me prevenir desta doença, preciso, mas o tempo que eu estiver em casa eu vou estar lendo a palavra de Deus. Preciso me prevenir desta doença, preciso, muito bem, mas o tempo que eu estiver em casa eu vou estar orando e jejuando ao Deus dos exércitos. Preciso me manter cuidadoso com as coisas, sim, mas vou dedicar mais tempo às coisas espirituais. Vencemos as guerras assim, ou não é a palavra de Deus que diz que a nossa luta não é nem contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra as potestades. E potestades é o que, irmão? É reino espiritual. E reino espiritual só enxerga quem é espiritual. Nesta noite, Deus tem visão espiritual para lhe dar aí aonde você está. E você começar a observar a situação que estamos passando de uma forma totalmente diferente. É o povo se atemorizando. É o povo dizendo que vai todo mundo morrer. E você aí dizendo: eu vou ler mais a palavra do meu Deus, que eu quero ficar juntinho dele. Eu vou orar mais um pouquinho, porque antes não dava tempo, agora dá tempo de eu orar mais um pouquinho. Isso é coisa de visão, de quem tem visão espiritual. Queridos irmãos, João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É Espírito. O nosso Deus é Espírito.
E só conseguimos observar as coisas que estão no âmbito espiritual se formos espirituais. Se formos pessoas naturais, irmãos, essa situação vai passar e você não vai ver Deus nela. Se formos pessoas naturais, você vai se atemorizar, vai ficar turbado, vai ficar triste, mas se nesta noite pedirmos ao Espírito Santo que coloque nas nossas mentes, coloque em nossos corações visão espiritual, veremos esta situação de modo diferente e passaremos por ela e venceremos em nome de Jesus. Faça isso e você verá a mão de Deus estendida sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso mundo. Tenha visão espiritual nesta noite, em nome de Jesus. Deixe de ser uma pessoa natural, seja uma pessoa com visão espiritual e veja o que Deus pode fazer novamente pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso mundo. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.